Graça e paz, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os meus irmãos que estão assistindo esse vídeo. Nós desejamos que a leitura da palavra de Deus seja muito edificante na sua vida. Como os irmãos podem notar, este vídeo foi previamente gravado. Quando ele estiver no ar aqui, nós estaremos realizando o culto da ressurreição na Igreja Batista Redenção. E como nós havíamos combinado, hoje nós vamos começar a ler o Evangelho de Mateus. Terminamos o livro de Êxodo, vamos ler o Evangelho de Mateus e depois nós voltamos novamente para o Velho Testamento e assim vamos intercalando dois livros do Velho Testamento com o livro do Novo, como foi combinado, ok? E eu já peço aos meus irmãos que quem for assistindo aí já vá dando um like nesse vídeo, que você ajuda o vídeo a ganhar repercussão aí na plataforma e alcançar mais pessoas, tá bom? Então vamos à leitura de Mateus capítulo 1. Diz-nos assim a palavra de Deus: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acaz, Acaz gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos lá! O Novo Testamento começa com 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada evangelho conta a história de Jesus de uma perspectiva. Mateus conta a história de Jesus sob a perspectiva do reino. Resumidamente, a mensagem de Mateus diz o seguinte:
Este homem, Jesus de Nazaré, é o rei que Deus havia prometido a Davi. Ele é o rei de Israel. Ele veio estabelecer o reino de Deus na terra. Mateus, a mensagem de Mateus visa levar essa mensagem especialmente para os judeus. Esse evangelho vale para todo mundo. Mas ele foi escrito por um judeu, Mateus era judeu, e especificamente para os cristãos judeus, para os judeus que se converteram à fé cristã. E a sua mensagem tinha este objetivo, dizer para os judeus, o Jesus de Nazaré era o rei, o Messias que os nossos antepassados anunciaram e que nós estávamos esperando. Vamos a alguns detalhes e durante a leitura eu vou enfatizar isso. Tenham em mente, Mateus é o evangelho do reino. Mateus está dizendo o rei chegou, ele estabeleceu o reino de Deus e ele vai dizer o reino de Deus já está entre nós. Nós somos, cada um que crê em Cristo é um súdito desse reino e também um representante deste reino aqui na terra, no reino do mundo. Então, voltando ao versículo 1, primeira curiosidade, o Evangelho de Mateus começa com uma genealogia de Jesus, ou seja, descrevendo, alistando os antepassados de Jesus desde Abraão, passando por Davi, passando pelo exílio na Babilônia até Cristo. Isso não é à toa, tem um significado nisso, não sei se você sabe. Comente aí nos comentários desse vídeo se você sabia disso que eu vou explicar agora. Primeira coisa ele diz, verso 1, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí começa com Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Eu estou lendo o versículo 2. E você pode continuar lendo dos versículos 2 ao versículo 6, uma lista de sucessores, desde Abraão até o rei Davi. E aí faz uma espécie de pausa aí, e aí começa de Davi até o exílio para a Babilônia. E aí essa divisão está descrita no versículo 17. Assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Que significa? É como se Mateus está dizendo para nós, especificamente para os judeus, primariamente para os judeus, mas para todos nós, o seguinte: o descendente de Abraão, a pessoa que Deus prometeu para Abraão como seu descendente, no qual todas as famílias da terra seriam abençoadas, é Cristo. É a primeira mensagem de Mateus. Mateus está dizendo para o povo de Israel, para nós também, mas primariamente para o povo de Israel. Jesus Cristo é o descendente prometido a Abraão. Isaac, Jacó e seus sucessores eram descendentes de Abraão, cumpriram a promessa em parte, mas quem cumpre a profecia plenamente é Cristo. Entendeu isso? Por isso ele coloca aí essa descendência de Abraão até o rei Davi no versículo 6. No versículo 6 está escrito assim: Jessé gerou o rei Davi. Aí começa agora com Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. E aí vai a sucessão dos reis até o exílio na Babilônia. Por quê? Quem dá essa parada em Davi e vai essa sucessão de reis até o exílio para a Babilônia? Porque Mateus está dizendo para o povo de Israel e para nós que Cristo é o rei que Deus havia prometido a Davi. O rei ao qual Deus tinha prometido, o qual Deus tinha prometido a Davi, que teria um reino eterno, um reino perpétuo. Este rei é Cristo. O reino de Davi não foi perpetuado pelos seus descendentes. É tanto que quando chega ao versículo 10 e 11 está escrito assim:
Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. E ele dá uma parada aqui no exílio na Babilônia, faz esse destaque. E no versículo 12 ele diz, depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel e vai até Cristo. Por que essa parada no exílio? Porque os reis descendentes de Davi, que Deus havia prometido uma dinastia eterna, esses reis só foram reis até o exílio para a Babilônia. Com a invasão da Babilônia, a dinastia de Davi não continuou reinando. Na época que Jesus nasceu, inclusive, era o rei Herodes, que era um vassalo do Império Romano, que era quem realmente dominava na época. Então não havia uma sucessão no reino. O reino de Davi literalmente durou até o exílio na Babilônia. Aí depois ele traz uma sucessão de descendentes dos reis de Davi até chegar em Cristo para dizer o seguinte: aquele reino prometido a Davi só durou até o exílio como reis, mas a descendência foi preservada por Deus até chegar em Cristo, que veio para estabelecer o reino prometido a Davi, agora definitivamente. Você entendeu? Então, quando você lê Mateus capítulo 1, você vê, quem não está muito bem informado, vai ver apenas uma mera genealogia dos antecessores de Jesus. Não é uma mera genealogia, tem esse significado. Mateus está dizendo para o povo, Jesus cumpre as profecias feitas a Abraão, as promessas de Deus para Abraão, e Jesus cumpre as promessas de Deus feitas a Davi. Deus honrou a sua promessa e todas as promessas lá do Velho Testamento se cumprem em Cristo. Isso é muito importante, mediante o que eu já venho dizendo na leitura de Êxodo, Gênesis e Êxodo. De que aquilo lá são figuras que se cumprem em Cristo e na igreja. E dando ênfase de que nós não temos mais nenhuma necessidade de voltar aquelas coisas do Velho Testamento, porque nós temos a plenitude em Cristo. Nós temos. Então nós estamos numa posição muito mais elevada do que aquele povo daquela época, porque nós temos o Cristo, a sua história, a sua vida, a sua morte, os seus ensinos, a sua ressurreição e as suas promessas. Um outro detalhe que eu quero destacar, ainda nos versículos de 1, aliás, eu vou reler o verso 17, assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, ou seja, as promessas feitas a Abraão se cumprem em Cristo. De Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, as promessas de Deus para Davi se cumprem em Cristo, e 14 do exílio até o Cristo Jesus nosso Senhor. Na minha Bíblia, Cristo tem, aqui no verso 17, tem uma letra B com uma nota de rodapé que diz, ou Messias. Tanto Cristo no grego como Messias no hebraico significa ungido também em todo o livro de Mateus. O nome Cristo significa ungido. Jesus é ungido. Mas a outra coisa que eu quero destacar são os nomes de algumas mulheres que aparecem aqui em Mateus capítulo 1. Vamos ver. No versículo 3 diz assim, Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Então ele faz menção à mulher de Judá chamada Tamar. Aí nós vamos para o versículo 5. Salomão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. E aí ele faz questão de destacar Raabe, que foi a esposa do Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Então Salmão foi esposo da Raabe, que foi a mãe de Boaz, que foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai do rei Davi. E aí, no mesmo versículo 5 diz, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Observe o nome dessas três mulheres, Tamar, Raabe e Ruth. Nenhuma judia. Todas mulheres gentílicas.
e algumas, inclusive, no começo da sua vida, de má reputação, como era o caso de Raabe. E aí, o que eu quero destacar com isso? Essas mulheres são uma figura de que os gentios, que são os povos que não são judeus, representados aqui por estas mulheres que não eram judias, é que representam a igreja. A igreja cristã, desde Jesus até agora, tem judeus, mas a maioria da igreja cristã é entre gentios, povos não judeus. Nós, eu e você, que não somos judeus aqui nesta genealogia, nós somos representados por essas mulheres. Você sabia disso? Nós somos as mulheres de má reputação. É assim que o judeu considera uma pessoa que não é judia, e que foram inseridas na genealogia do Cristo, ou seja, a igreja gentílica que constitui a igreja do Senhor Jesus. Não sei se você sabia desta informação, comenta aí no vídeo. E eu fico falando para você comentar, porque isso ajuda o vídeo a ganhar repercussão também. Beleza? Mas aí a gente continua. Vamos terminar a leitura, versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo engravidou a Maria, que era virgem, né? Antes dela se casar com José, ela estava prometida em casamento. Naquela época, normalmente os noivados duravam um ano, enquanto o homem construía a sua casa, plantava a sua lavoura, arrumava seu rebanho para então poder se unir em casamento, mas desde que ficavam noivos, já era um compromisso de casamento, e agora a mulher aparece grávida pelo Espírito Santo. E aí, Lucas, quando nós chegarmos lá em Lucas, nós vamos ver isso. Lucas diz, ele é chamado Filho de Deus justamente porque foi gerado pelo Espírito Santo. Verso 19, por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. José os dois principais Josés da Bíblia, o José do Egito, que nós já lemos lá no final de Gênesis, e o José aqui, marido de Maria, no caso aqui ainda noivo. Que homens de caráter! José é um exemplo de homem de caráter. A maioria dos homens, se tivesse noivo e de repente descobre que a noiva está grávida e ele sabe que ele não é o pai, ele faria questão de, como diz o ditado, jogar aquilo no ventilador. Provavelmente muitos iam pôr hoje nas redes sociais, aquela vagabunda e tal, eu não quero mais ele, escandalizar a coisa. É assim que homens mesquinhos, michurucas fazem. Mas José não. José é um homem muito nobre. E ele, o quê? Beleza, minha noiva está grávida, mas não é por isso que eu vou jogar ela na lama. Eu vou sair de fininho do casamento e ela se resolve aí com quem ela engravidou. Esse era o José. Que homem de um caráter fantástico. A maioria das pessoas não tem maturidade para uma atitude como essa. Diante de uma coisa dessa faria o maior escândalo. José não. Versículo 20, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem punha o nome no filho era o pai, e Deus estava providenciando um pai humano para o seu filho, um pai adotivo, que era José. E mais um detalhe, o próprio anjo designou o nome do Filho de Deus, Jesus, que significa Salvador. Ele diz, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E não somente Salvador, significa Javé salva. No nome de Jesus está o nome de Deus com que Deus se revelou para Moisés lá em Êxodo capítulo 3. Nós já falamos disso na leitura de Êxodo. Quem quiser pode assistir o vídeo lá de Êxodo capítulo 3, que nós falamos disso. Deus se revelando pelo seu nome sagrado Yavé, Yod-Heh-Vav-Heh,
que significa eu sou o que sou. Este nome está implícito no nome do Salvador, Jesus, que significa ele é Jesus, é Javé salva. Versículo 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Essa palavra vai aparecer muito em Mateus. Mateus está dizendo, Jesus cumpre as profecias do Velho Testamento. Isso aconteceu para se cumprir a profecia. E aí, meus amados, nós temos o cumprimento da profecia em Cristo e na igreja. E por que nós não vamos voltar para as profecias lá e querer adotar coisas figuradas da profecia? Você está entendendo? Quem está acompanhando esta leitura e acompanhou Gênesis e Êxodo, eu creio que vai entender melhor isso que eu estou dizendo. Quem não assistiu isso aí, assista os vídeos de Gênesis e Êxodo para você ir entendendo. E eu vou sempre falar disso à medida que nós formos lendo. Versículo 23, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ele está apenas citando a profecia e na minha Bíblia tem uma nota de rodapé em Emanuel. A letra B citando Isaías 7,14. Interessante, o nome simbólico de Jesus é Emanuel, significa Deus conosco. Por quê? Porque Jesus é Deus entre os homens. Há quem diga, há um grupo religioso que sai batendo de porta em porta aí para dizer que Cristo não é Deus, é um deusinho menor do que o Deusão Pai. Não, ele é Deus conosco, ele é Emanuel, Deus conosco. Verso 24, ao acordar José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, homem submisso ao que Deus ordena. Falei na vídeo de ontem, na live de ontem, que, lendo lá Êxodo capítulo 40, que Deus não pede, Deus manda. Eu fico decepcionado quando eu vejo crente dizendo assim, Deus pediu para isso. Deus não pede, Deus manda, Deus ordena. E cristãos verdadeiros obedecem, não discutem. José era um cristão verdadeiro, um homem fantástico. Versículo 25, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. José não se deitou com Maria durante o período que ela ficou grávida do Senhor Jesus Cristo. Um homem sério, cheio de domínio próprio. E aí, esse versículo já subtende que após ela ter Jesus Cristo, ele deitou-se com ela como marido e mulher normalmente, não havia pecado nenhum nisso. E essa doutrina estapafúrdia de que Maria ficou virgem para sempre é conversa. Ela ficou virgem até ter Jesus. Após o nascimento de Jesus, ela teve uma vida marital com José normal. Inclusive, é citado lá na frente, nós vamos ler na continuidade da leitura, o nome de outros filhos de Maria, como Simão, José, Tiago e Judas, e algumas filhas, pelo menos duas, além do próprio Senhor Jesus Cristo. E o final do versículo 25 diz, e ele, José, lhe pôs o nome de Jesus em obediência a Deus, tal qual o anjo havia designado. Espero que essa leitura seja esclarecedora para todos os meus irmãos. Se você ficou alguma dúvida aí, deixa nos comentários deste vídeo, tá bom? Peço que você compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos familiares de WhatsApp, irmãos da igreja, compartilha. E se alguém está nos assistindo pela primeira vez e não está inscrito no nosso canal, é convidado a se inscrever. Vamos orar para encerrar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pela vida, pela família, pelo pão de cada dia. Obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da família. Obrigado pela saúde. Obrigado a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, por seu sacrifício na cruz do nosso lugar e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai e o livre acesso à sua presença e o privilégio de fazer parte do seu povo. Obrigado por este meio de comunicação pelo qual nós podemos compartilhar a sua palavra. Obrigado pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ó Deus maravilhoso, que o seu Santo Espírito mesmo vá nos ensinando, nos capacitando a compreender
aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações através da sua palavra. Sejamos poderosamente fortalecidos na fé. Pai, agora eu coloco diante do Senhor a vida de cada um dos meus irmãos que está orando comigo nesta hora, por meio deste vídeo. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua saúde, curando os doentes, que estejam em casa, que estejam no hospital. Se vai fazer um milagre, toca com o seu toque curador. Se vai usar os médicos, se vai usar a cirurgia, remédio, usa os meios que o Senhor achar conveniente, mas conceda saúde ao seu povo, em nome de Jesus. Pai, oro por cada pai de família, aquele que está desempregado, abre portas de emprego, aquele que está endividado, dá soluções, dá sabedoria na administração dos recursos que os senhores têm confiado, abre novas portas de prosperidade para cada um. Ó Deus, se algum lar está marcado por conflitos, desavenças entre o casal, entre irmãos, entre pais e filhos, em nome de Jesus, estabeleça a paz, a harmonia e o amor em cada lar. Ó Deus, que a sua bênção esteja sobre o seu povo neste novo dia e que sejamos bênção do Senhor por onde nós andarmos nesse novo dia, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado para todo sempre. É a nossa petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e que, se Deus quiser, amanhã, 5h30 da manhã, continuamos a leitura lendo Mateus capítulo 2. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se Deus assim nos permitir.